eu vou pedir só um pouquinho de... A gente teve um pequeno probleminha operacional aqui de pendrive, mas assim, já está sendo dirigido. Vale a pena. Tipo assim. A startup dele, posso adiantar para vocês que é considerada no meio uma das maiores promessas no ecossistema de blockchain do Brasil. Então, ele tem muitas lições a passar para nós. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a organização pelo convite. É sempre muito bom falar sobre blockchain e poder espalhar um pouquinho do que vem acontecendo no mundo, porque, como o Courtney e Ricardo explanaram muito bem, é uma revolução que vem acontecendo. Essa revolução ela já não é mais tão silenciosa, até um tempo atrás era, e ela vem sendo bem exposta, inclusive na mídia, principalmente quando o pessoal fala muito sobre Bitcoin. Sobre blockchain em si, tem um interesse muito grande, principalmente pelo setor financeiro, mas ele começa a ganhar espaço no mercado quando coisas como a DAO acontecem. Tá? Só para dar um background para vocês, eu sou cientista computacional, sou especialista em segurança da informação e infraestrutura, e comecei a lidar com bitcoins lá em 2011. Comecei a fazer o equivalente à mineração de bitcoins na época, porque em 2011, quando eu tomei conhecimento sobre a criptomoeda, imagina o seguinte, a gente sabe que a internet é um ambiente de abundância plena. Tudo que cai na internet, normalmente consegue ser copiado, consegue ser duplicado, levado de um lado para o outro. Então, você tem, com o advento do Bitcoin, você tem a primeira coisa digital na história da internet que não pode ser falsificada, não pode ser duplicada, e que tem propriedade, você identifica o dono, você sabe de quem é. Então, eu comecei a mexer com isso lá em 2011, para fins acadêmicos mesmo, para fins educacionais, e voltei a olhar para o Bitcoin em 2013, quando houve o boom, principalmente por causa da China, o Bitcoin foi de $100 para $1.200. Óbvio que muita gente passou a olhar para isso e muita gente voltou a olhar para isso. Só que, como cientista computacional e como um cara de segurança e infraestrutura, nunca me interessou muito a parte financeira. Ela é fantástica. Imagina, o Bitcoin é uma grande revolução que acontece na história da internet. Talvez seja a principal disrupção que aconteceu depois do surgimento da internet. Mas eu já trabalhava, a minha empresa anterior, a gente operava, a gente administrava faturamento de casas noturnas, barzinhos, restaurantes, alguns milhões da noite brasileira. Eu lidava muito com o dinheiro dos outros. E eu estava meio saturado com aquilo. Mas a coisa da infraestrutura, poder olhar para aquela infraestrutura e poder pensar em outras coisas, me chamava muito a atenção. E daí a gente deu continuidade. Bom, o que eu vou mostrar aqui na apresentação são alguns cases bem básicos, o que é um blockchain para a gente entender, pelo menos colocar todo mundo na mesma página. A gente vai passar muito rapidamente por alguns cases e a gente volta falando sobre como a lei atual se aplica sobre esses casos que a gente vai apresentar. Então, blockchain como protocolo. O blockchain ele surge como um grande livro-razão, onde são registradas transações financeiras. Ele surge como o Bitcoin. O que foi desenvolvido primeiro? O Bitcoin. Quando as pessoas começam a dar atenção para essa infraestrutura, o pessoal começa a olhar para o blockchain e tentar imaginar outras coisas que possam ser feitas com essa infraestrutura. Então, a primeira coisa que um blockchain é um livro-razão. A segunda grande característica de um blockchain é que ele é descentralizado, ele é distribuído. Descentralizado significa que não existe nenhum ente, nenhuma instituição, nenhum governo gerindo. E ele é distribuído porque ele está espalhado em milhares de máquinas pelo globo. Não tem um dono. E as coisas que acontecem lá, elas meio que acontecem por consenso. Sem um consenso, e é a regra de consenso, a régua do consenso pode ser maior ou menor, dependendo das regras que estão estabelecidas naquele blockchain. Então, quando o blockchain ele começa a ser usado como protocolo, aí ele possibilita para a gente novos modelos de negócio, principalmente com o surgimento do Ethereum, onde você começa a desenvolver aplicações mais complexas utilizando o blockchain. Você tem a possibilidade de fazer inclusão financeira de verdade
essa história dos smart contracts, que são contratos inteligentes, trabalhar um pouco mais a desburocratização, e, como a DAO, governança autônoma e transparente. Usos potenciais. Vai desde o rastreio de objetos físicos, cadeias de fornecedores, registros públicos, muita gente, muitos governos olham para o blockchain para registros públicos, coleta de intangíveis e mercado financeiro. Tá? Eu vou passar bem rápido para a gente não comer muito tempo e a gente aproveitar mais e enriquecer a parte do debate. Casos de usos interessantes. Essa foto ela é uma turbina de um avião, pelo menos a parte de uma turbina de avião. A gente sabe que a turbina de um avião ela é composta por inúmeras peças, às vezes centenas de peças. Tá? Você tem uma grande dificuldade dentro de uma turbina de avião, porque essas peças elas precisam ir para a revisão em momentos diferentes. Num avião, normalmente você computa ciclos ou horas de voo. E as peças, a garantia dessas peças, a manutenção dessas peças tem que ser feita em momentos diferentes. O fabricante não tem mais controle sobre o momento de fazer a garantia depois que as peças estão voando. Né? E você tem todo tipo de oficina. Você tem as oficinas mais baratas, e normalmente essas oficinas, mesmo mais caras, elas mantêm um histórico de todas as manutenções que foram feitas. Então, como as revisões são feitas em momentos diferentes, você normalmente acaba optando por aquela oficina que já tem o seu histórico, mesmo que outra oficina seja mais barata ou tenha a peça para reposição imediata. Tá? Quando você fala em blockchain, gerindo a cadeia de fornecedores, o supply chain, o mercado financeiro, o mercado corporativo se encanta com isso. Porque você tem o registro de cada peça com uma identidade única, como se cada peça fosse um ativo único, exclusivo, identificável dentro dessa rede, tá? Que sai da fábrica, vai para o distribuidor, vai para a instalação, manutenção, lá na operação, e você tem um regulador conectado a essa rede, olhando principalmente, um exemplo, se as garantias estão sendo respeitadas, se o momento de manutenção dessas peças estão sendo respeitados. Tá? Então, quando você olha do uso de blockchain como supply chain para o mercado corporativo, ele faz muito sentido. Só que esse cara aí, na verdade, ele meio que deturpa um pouco o motivo real pelo qual o blockchain ou o próprio Bitcoin foi criado. Esses caras que são utilizados para o supply chain são chamadas DLTs, os Distributed Ledgers, que são derivações do conceito de blockchain para atender o mercado corporativo. Quando a gente volta para o blockchain puro, tem o caso, por exemplo, da Sloct. A Sloct é um case onde é uma fechadura que se conecta ao blockchain. E essa fechadura ela pode estar, por exemplo, na porta de um quarto de hotel. Quando você vai reservar esse quarto de hotel, você não precisa mais falar com a administração, você fala direto com a fechadura. E a fechadura te diz qual momento ela tem disponível para ser alugada. Você manda dinheiro para a fechadura, e a fechadura te manda uma chave de acesso de volta. Tá? Se essa fechadura perceber que precisa de manutenção em algum sensor, ela pode licitar o mercado e contratar a empresa para fazer a manutenção. E no final do mês, essa fechadura ela pode dividir seus lucros com uma empresa mantenedora, por conta própria, porque ela tem o dinheiro. Tá? Então você começa a mudar os sistemas de governança. O Sloct, ainda você consegue entender como tem uma empresa por trás, criou a fechadura, e essa fechadura foi alocada em uma porta, e essa empresa vai lucrar de alguma forma, porque a fechadura vai conversar com essa empresa. Mas a gente começa a ter outros modelos de negócio que começam, esses modelos de negócio, eles começam a dar pequenas alfinetadas nos reguladores. Grande exemplo, o Arcade City. O Arcade City é um Uber baseado em blockchain. Para quem não sabe, no Texas, Uber não entra de jeito nenhum. Não conseguiram. Então, alguns programadores falaram, a gente quer um sistema de transporte compartilhado, privado, seja o que for. Mas já que o Uber não entra, então a gente vai desenvolver um baseado em blockchain, solta isso em um blockchain e não tem mais uma empresa por trás. Como, por exemplo, o Arcade City. O Arcade City, então, ele é imparável, não pode acontecer como acontece com o WhatsApp, um juiz fala, tira o WhatsApp do ar, vão lá,
filtram os pacotes e o WhatsApp é bloqueado. Isso não acontece. Você não tem como parar um servidor. Ele não está rodando um servidor, ele roda automaticamente, ao mesmo tempo, em milhares de máquinas. A gente começa a chamar esse tipo de empresas autônomas de empresas de centro vazio, ok? Grande exemplo que foi bem citado, a Dow. A Dow ela teve um grande fator de sucesso e um grande fracasso. Grande fator de sucesso, pensando pelo ponto de vista de quem colocou a Dow lá. Eles pensaram assim, a gente precisa mudar a forma como, as boas iniciativas captam recursos. Maravilha, colocaram isso em um blockchain, ninguém conseguia parar esse negócio mais. Mas lembra de uma coisa, uma vez registrado em blockchain, para sempre registrado em blockchain. É muito difícil fazer updates em programas que têm bugs, ou que têm problemas no protocolo. Então, quando você faz alguma coisa voltada para blockchain, você não pode pensar num programa simples, que deu um erro, eu vou lá corrigir. É mais ou menos como programar um reator de um foguete. Se você subir o programa com erro, ele vai rodar para sempre. É muito difícil você fazer uma atualização nesse programa. Então, seu programa tem que ser muito bom, tem que passar por muitos testes. A Dow tinha um bug. Esse bug permitiu que fossem extraídos desse fundo de investimentos milhões, centenas de milhões de dólares. Tá? Bom, a Decred. A Decred é um outro blockchain parecido com o Bitcoin, só que eles têm uma camada de votação para definir os rumos que esse blockchain vai tomar. E essa camada de votação, ela é feita com os usuários da rede, não com os mineradores. Então, o usuário que detém o token é como se ele votasse com ações que ele detém de uma empresa. E eles fazem isso numa rede descentralizada, aberta, open source auditável por qualquer pessoa e espalhada pelo mundo. Tá? Eles fizeram o primeiro sistema, a gente chama de Proof of Stake, de sucesso. Existem alguns termos técnicos, tá? Quando você precisa definir uma coisa, uma mudança, uma atualização muito grande no blockchain, que precisa de consenso quase que total, eles conseguiram fazer essa votação através dos usuários, dos detentores do tokens, e automaticamente essas alterações entraram em vigor. Tá? Teve muito sucesso essa forma de votação que a Decred implementou e outras que vão implementar na sequência. A Nasdaq já começa a listar ações de empresas baseadas em blockchain. Existem casos de identidade. A BitNation é como se fosse um país dentro da internet, baseado em blockchain. Eles prometem fornecer serviços cartorários, você pode se casar dentro desse novo país, e você pode receber uma identidade nesse país. E essa identidade, ela já é reconhecida, por exemplo, pela Estônia. Então, dissidentes sírios que tinham problema de identidade, puderam fazer sua identidade utilizando o BitNation e foram reconhecidos na Estônia. Você tem outras iniciativas, como o Uport da Consensus, como o Civic, para fornecer identidades. Bom, mudando o tópico, passando adiante, os ICOs. Os ICOs também, eles aparecem, porque um ICO só pode acontecer se for no blockchain. Tá? O nome ICO, ele é meio infeliz para o regulador, porque ele lembra o IPO, e aí deixa todo mundo de cabelo em pé. Que raios essa startup está fazendo? Isso que ela está fazendo, ela está entregando participação da empresa ou ela está entregando somente uma chave de acesso aos serviços que ela oferece? Então, o ICO, tudo isso pode ser feito como um ICO, mas o fato do nome ser ICO deixa todo regulador muito atento. E eu acho que o papel das startups, principalmente aqui no Brasil, a gente vem fazendo, é tentar educar os reguladores há anos para que possa abrir portas para as outras startups que vão fazer coisas parecidas. Tá? As ICOs de grande expressão, a Filecoin levantou mais de 250 milhões de dólares, o Brave Browser levantou 35 milhões de dólares em 30 segundos. Tá? Para vocês terem ideia. No momento que eles abriram, em 30 segundos, captaram 35 milhões de dólares. Tá? De maneira global. E esse token que você recebe, esse cupom, essa participação, ou essa chave de acesso para usar o browser, só você detém. É como se fosse um cupom de festa junina, onde você adquire esse cupom, utiliza o serviço da festa junina, você pode gastar esse cupom em todas as barraquinhas, se sobrou um cupom com você pode vender para o seu amigo pelo valor, ou se você quiser sacanear ele, você cobra um pouquinho mais. Tá? Opção. Bom, os ICOs, como a Rosine já falou
os ICOs ultrapassaram a captação em VCs em mais de 3 vezes. E, bom, a gente chega no Original My. O que o Original My faz? Foi muito falado sobre confiança. Tá? O Original My é a empresa que eu fundei em 2015 e é realmente a primeira empresa brasileira a usar blockchain como protocolo. Então, a gente lançou o Original My lá em 2015, justamente para reforçar a confiança no registro de documentos, sem que fosse necessária a utilização de algumas instituições tradicionais centralizadas. A gente faz registro de autenticidade de maneira descentralizada, utilizando o blockchain. Então, quando a gente lançou o Original My, a gente começou fazendo somente registro de autenticidade de documentos digitais. Pô, mas para que serve isso? Propriedade intelectual. Preciso registrar, colocar um timestamp de que aquele documento existia em determinado momento. Ele fazia isso muito bem. Aí o pessoal começava a questionar, mas eu quero assinar contratos também. Então, a gente evoluiu a plataforma para fazer assinatura de contratos, e a gente entendeu no mercado que para você assinar um contrato, você precisa garantir a autoria. Quem é a pessoa que está por trás dessa assinatura? Porque senão fica muito frágil. Então, a gente criou uma camada de identidade muito forte para que pudessem ser feitas essas assinaturas em contratos. Então, você pode hoje, na plataforma, registrar documentos digitais, comprovar que conteúdos web com calúnia, difamação em redes sociais estavam lá naquele momento. Você pode validar a identidade de pessoas, utilizando um blockchain ID descentralizado. Você pode se autenticar em plataformas sem colocar seu usuário e senha. A gente sabe que usuário e senha é a forma mais antiquada, arcaica de se acessar uma plataforma. E ela é extremamente vulnerável. Você não precisa mais utilizar isso. Você põe a criptografia e a sua identidade à frente. Você consegue agora provar, pela primeira vez na internet, quem é a pessoa que está por trás da telinha executando aquela ação. Ou, por exemplo, autorizando uma operação financeira. Tá? Bom, modo antigo de assinar coisas ou entrar em plataformas, o jeito novo com o Original My, passando bem rápido. Quem conhece esse formato para reconhecimento de firmas, autenticação de documentos, às vezes você tem que percorrer diversos cartórios. Quando você fala em blockchain fazendo isso, todos esses registros, a autenticidade do documento, os signatários e as assinaturas são registradas nesse blockchain público, podendo ser consultadas 24 horas por qualquer pessoa. Tem um caso muito interessante que é o Mudamos. Quem aqui já ouviu falar do projeto Mudamos? Levanta a mão. Vários. Estou bem feliz. Tá? O projeto Mudamos é o seguinte, no ano passado, quando a gente desenvolveu aquela camada de identidade, de validação de identidade, o pessoal do ITS do Rio nos encontrou e falou, olha, eu acho que é possível assinar projetos de lei de iniciativa popular como ficha limpa, só que utilizando tecnologia blockchain. Depois de muitas validações, o ITS se sentiu confortável em desenvolver um projeto, aplicaram para o desafio de impacto social do Google.org em 2016, venceram o projeto, tá? E esse projeto foi desenvolvido, com prêmio, foi desenvolvido o projeto. Esse projeto usa todo o mecanismo do Original My, de geração de identidade, validação da identidade, assinatura e registro em blockchain lá por baixo, para garantir que cada cidadão que dá sua concordância, sua anuência em um projeto de lei, é ele mesmo, sem fraudes. Tá? Eu coloquei alguns números, por exemplo, no caso do Ficha Limpa, foram 2 toneladas de papéis levados ao Congresso. E a gente sabe que é impossível validar todas as assinaturas. E agora você pode fazer isso em real time, com a coleta de assinaturas acontecendo em semanas. E uma coisa interessante é que diversas cidades, Brasil afora, já deram a aceitabilidade se um projeto vier assinado através do Mudamos. É uma forma que o blockchain começa a mudar a sociedade e começa a mudar a forma como a sociedade interage com a esfera pública. E, no final, essa é a frase que eu acho que mais demonstra o que é a confiança em blockchain. A transfer of trust in a trustless world. Eu acho que o blockchain, pela primeira vez, é capaz de trazer a confiança entre pares sem depender de um agente intermediário e utilizando a descentralização para garantir essa revolução que está acontecendo no mundo. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, Edilson. Vejo que nossos